Olá, meu nome é Harry e eu vou apresentar aqui um pouco para vocês do que são os paradigmas e principalmente o que é o paradigma da programação orientada a objetos. Professor Fabrício Garcia, da matéria de linguagem de programação. Minha equipe é composta por mim, pela Jéssica, pelo Cláudio, pelo Alex, pelo João e pelo Charles. Esse é o sumário do que a gente vai apresentar nesse trabalho, que é o paradigma de programação, a introdução à programação orientada a objetos, seus principais conceitos, a história da programação orientada a objetos, suas vantagens e suas desvantagens, linguagens de programações que são utilizadas e introdução à linguagem C#, que foi a linguagem que a gente escolheu para nos aprofundar. Modo de execução e fluxo de dados, tipagem, gerenciamento de memória, concorrência e paralelismo. Aplicações comerciais e acadêmicas e códigos em diferentes contextos e alguns códigos desenvolvidos. Exemplos. O que é um paradigma de programação? Para resumir, um paradigma de programação é simplesmente uma forma de programar, uma forma da qual a pessoa ou a empresa escolhe estruturar um sistema ou um aplicativo qualquer. É uma forma de programar. No nosso caso, nós vamos falar sobre a programação orientada a objetos, o que ela é e quais as suas funcionalidades. A programação orientada a objetos surgiu mais ou menos na década de 1960. Já havia uma grande preocupação com a qualidade e o tempo de desenvolvimento dos programas, porque a indústria de hardware estava bem à frente da indústria de software. Não existia essa de um programa ia ser desenvolvido tanto para qualquer computador que seja instalado. Não. Os programas eram desenvolvidos especificamente para um computador. Isso atrasava muito a evolução do software. Assim, as linguagens de programação precisaram evoluir, que foi quando surgiu a orientação a objetos. Porém, antes disso, a linguagem era de baixo nível. O que é a linguagem de baixo nível? É uma linguagem mais próxima da linguagem de máquina. Exemplo. Essa é a linguagem Assembly. Isso é um exemplo de Hello World. Para printar Hello World na tela, uma linguagem de baixo nível, no caso Assembly. E essa é um exemplo em Hello World em Python. Você pode perceber que é muito mais simples. Geralmente em inglês e muito mais próximo do que é entendível. Uma linguagem mais humana, se dizer assim. A linguagem de baixo nível é mais próxima da linguagem de máquina. E a programação orientada a objetos surgiu principalmente para melhorar essa estrutura. Ela surgiu para diminuir a complexidade e aumentar a produtividade, facilitando muito a manutenção e a reutilização de códigos. As suas principais características são as classes, os objetos, os atributos e os métodos. Vou explicar para vocês agora o que são classes. A classe é um conjunto de objetos com um ou mais características incomuns. Como assim? A classe é como se fosse um molde, uma estrutura que vai receber todos os objetos que tem vários atributos. Para isso vocês têm que entender o que é objeto. Objeto é uma instância da classe. O objeto ele é a entidade que combina todos os dados que uma classe possui ou alguns dados em comuns para ele poder utilizar para si próprio. Por exemplo, aqui tem a classe carro. A classe carro normalmente possui sempre 4 rodas, possui uma cor, possui vidros. E aqui são os objetos. Um objeto Gol, que é um tipo de carro, um objeto Celta e BMW. Que eu estou usando de exemplo. E agora nos atributos. Os atributos são as características ou as propriedades que descrevem exatamente o que aquele objeto naquela classe possui. De único. Os atributos eles são únicos ou podem ser parecidos, mas normalmente eles são únicos para cada objeto. Por exemplo, o objeto do exemplo acima, o objeto Celta. Ele é da cor vermelho, ele tem a velocidade máxima de 240 km/h, e o modelo dele é popular. Já o objeto carro BMW, ele é da cor dourado, ele tem a velocidade máxima de 300 km e ele é um modelo esportivo. Resumindo, os atributos são o que descrevem o que cada objeto possui. Já os métodos são as funções, os comportamentos que cada objeto pode realizar. Por exemplo, um objeto Gol da classe carro, ele pode acelerar, ele pode frear, ele pode ligar os faróis, ele pode virar uma curva. Esses são os métodos. É a função que o objeto vai realizar dentro
da classe. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo, exatamente desse exemplo que eu dei dos carros para vocês, aqui no Visual Studio, na linguagem escolhida, que é a linguagem C#. Aqui é um programa em C# que será mais aprofundado mais adiante com meus colegas, mas eu vou resumir o que está funcionando aqui como orientação a objetos. Aqui nesse início, na linha 3, eu crio a classe carro, a classe mestre, a classe superclasse, que é chamada. Logo abaixo, ela recebe os atributos que vão ser colocados. Por exemplo, a string cor, que é a cor do carro, a velocidade máxima, que é inteira, o modelo, que também é um string, e o nome do carro. Todos recebem get e set, que é para eles poderem ser alterados e modificados. Logo abaixo é criada a classe construtora, que ele pega a superclasse carro e coloca as variáveis, nome, cor, velocidade máxima e modelo, para a gente poder alterar da forma que a gente quiser. Abaixo do método construtor, foi criado um método para exibir as informações. Ele simplesmente exibe as informações que vão ser inseridas. E logo aqui abaixo vai ser um exemplo de como adicionar um carro. Você chama a classe carro, coloca o nome. No caso eu vou chamar o do Celta, que é igual a novo carro, que é um novo objeto da classe, e coloca os parâmetros. O seu nome, que é Celta, a sua cor, que é vermelho, sua velocidade máxima, que é 240 km/h, e o seu modelo, que é popular. Feito isso, você chama o método para exibir as informações. Aqui, na classe principal do método principal, que é o método main. Você chama. Você só precisa chamar o nome do objeto, que é Celta, ponto, exibir informações, que é justamente esse método para exibir as informações. Vou rodar o código aqui. Ele mostra nome, sua cor, sua velocidade máxima e o seu modelo. Todo formatado de acordo com as informações que foram colocadas aqui no método de exibir as informações. Você pode perceber que isso facilita muito a vida de um programador. Se, por exemplo, eu fosse adicionar um Celta, eu tinha que criar uma variável, sem usar a orientação a objetos, eu tinha que criar uma variável para cada tipo desse, o que atrasaria muito a programação e aumentaria muitas linhas de códigos. Por exemplo, se eu quiser adicionar outro carro, é muito simples. Eu posso copiar e apenas alterar as informações. Eu vou adicionar uma BMW. BMW, novo carro, que é um novo objeto, e passo os parâmetros. Bege, velocidade 300, esportivo. E chamo o método de exibir informações. Ele já adiciona. Faltou alterar aqui, que é para chamar BMW. Isso. Agora sim. Ele já chama os dois objetos que foram adicionados. Foi o objeto Celta e o objeto BMW. Cada um com seus parâmetros que foram passados. O que facilita muito a adição ou a manutenção. Se fosse um programa muito complexo, que fosse adicionar muitos dados, isso pouparia muito tempo. E é principalmente para isso que a orientação a objetos funciona. Ela facilita muito. Como dizia um autor desconhecido, programação orientada a objetos é uma forma de organizar o código em objetos que representam coisas do mundo real. Isso torna o desenvolvimento mais claro, fácil de manter e de reutilizar. E agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Alex, que ele vai continuar com a história da orientação a objetos. Eu me chamo Alex e vou dar continuidade ao nosso trabalho. Bem, eu vou falar um pouco sobre a história. A engenharia de software ela surgiu no final da década de 60 para tentar solucionar os problemas gerados pela crise de software. Mas o que seria a crise de software?
A crise de software seria o termo que se refere ao desenvolvimento de um software, como a sua implantação, a sua manutenção e a sua criação. No período entre 70 e 80, foram desenvolvidas diversas técnicas a fim de se resolver, né, o problema de produtividade e de qualidade de um software, porém não se tiveram êxito. Na década de 90, muitas empresas de diversos portes já estavam com uma grande massa de informação. Além disso, a internet como meio de comunicação trouxe o aumento da busca da informação e assim o computador ele passou a ser utilizado como ferramenta de trabalho por muitos usuários. Com tudo isso, houve a necessidade de criar softwares que fossem mais atraentes, que fossem mais dinâmicos e que tivessem, né, um alto poder de troca de informação entre eles. Exigia-se que os softwares fossem mais produtivos e que tivessem uma melhor qualidade. Os softwares atuais eles se caracterizam por ter grandes interações com o usuário, pelo uso de interface gráfica, pela necessidade permanente de alteração e expansão, dada sua velocidade de mudança de hardware e apresentam interações com outros sistemas, possibilitando a troca de dados entre eles, portabilidade para diversas plataformas e sistemas operacionais. Bem, é de conhecimento geral que os softwares hoje eles são bem simplificados, ou seja, bem simples de se entender. Basicamente, qualquer usuário consegue pegar um software e entender o que cada ferramenta quer que ele faça, né? Então, basicamente, também os softwares ele consegue ter hoje uma grande integridade com diferentes tipos de hardware e também diferentes tipos de sistema. Ou seja, um software ele pode ser utilizado tanto no sistema que utilize que seja Android, que seja Windows ou que seja macOS. Então, os softwares eles avançaram muito em decorrer do tempo. Foram feitas diversas pesquisas e testes e eles conseguiram verificar que a reutilização seria a peça-chave para se ter, né, software que fosse mais produtivo e que tivesse uma maior qualidade. Justamente porque a reutilização significa usar algo que já foi feito e colocar em algo novo. O objetivo em si é conseguir extrair toda a informação do código que já tem e conseguir realmente reutilizar ele em algo novo. Um dos seus benefícios pode ser citado que é a diminuição de etapas na criação do software, ou seja, o software é criado muito mais rápido justamente devido a essa reutilização. A programação estruturada, ela não conseguiu ser suficiente, né, para atender a satisfação dos programadores. Aí eles começaram a migrar e procurar outras linguagens que conseguissem atender, né, o que eles desejavam. Aí, no caso, eles começaram a utilizar a programação orientada a objeto. Simula 67, a mãe de todas as linguagens orientada a objeto. Bem, a Simula 67 ela é considerada a primeira linguagem de programação orientada a objeto e ela foi desenvolvida na década de 1960 por Olen Jondal e Christian Nygaard na Noruega. Bem, a Simula 67 ela foi a primeira linguagem a introduzir os conceitos fundamentais da programação orientada a objeto, como classe e objeto. Ela tinha como objetivo simular sistemas complexos como tráfego aéreo, e ela foi baseada na linguagem ALGOL 60, e a Simula 67 ela introduziu conceitos inovadores em que permitia modelar o mundo real de forma mais intuitiva e natural. Bem, abaixo conseguimos ver uma imagem do código da Simula 67, em que para printar na tela o Hello World. Basicamente ele inicia com Bing, né? Aí ele faz um while, aí ele reinicia novamente o código, ponte text, ele coloca o texto que quer imprimir na tela e ele também fecha o código com end, né? Então basicamente esse seria a forma, né, a formatação, a criação da linguagem para poder printar na tela o Hello World. Ao lado conseguimos ver também os dois criadores, né, dessa linguagem,
tanto o John, né, e o Christian. Por que a Simula 67 ela é importante? Porque ela foi a primeira a introduzir, né, os conceitos da programação orientada a objeto. Ela também influenciou, né, ou seja, ela foi influenciadora, ou seja, ela adotou, né, os seus conceitos que ela usava de orientação a objeto é, foi adotado e refinado por outras linguagens e assim foi moldando a forma que hoje a gente conhecemos da forma de programação, a forma de programar. E também nas aplicações, a Simula 7 ela foi utilizada em diversas áreas, como simulação, como modelagem e desenvolvimento de sistemas. É, resta se colocar também que a Simula 7 ela não é utilizada hoje, porém ela serviu como embasamento para muitas outras linguagens, como a Smalltalk, como a Java e como o C Sharp e entre outras linguagens de programação, que são orientadas a objetos. Smalltalk 80. Bem, Smalltalk 80 é uma linguagem de programação orientada a objeto e ela foi desenvolvida no final dos anos de 1970 e ela foi lançada em 1980 no Xerox PARC por Alan Kay e sua equipe. Ela é uma das primeiras linguagens a adotar completamente o paradigma de programação orientada a objeto. Ao lado conseguimos ver uma imagem, né, do livro da Smalltalk 80 em que vai trazer alguns dos conceitos e a forma que ela é utilizada. É, Logo abaixo conseguimos ver um trecho de um código, né, da forma que é utilizada a linguagem, para poder trazer na tela, né, a frase, no caso, Hello World. Smalltalk 80, as características principais. Bem, ela é puramente orientada a objeto, ou seja, tanto número quanto strings, métodos e classe são considerados objetos. Isso significa que todos eles interagem entre si, passando informação uns aos outros. Ele também utiliza a tipagem dinâmica, ou seja, né, o objeto ele é determinado, o tipo do objeto é determinado em tempo de execução. Ao lado conseguimos ver um exemplo da tipagem dinâmica. Aqui, x recebe 10, mas tu não precisa dizer se 10 se x ele vai ser do tipo inteiro ou do tipo string, porque justamente o que vai determinar se ele é do tipo string ou do tipo inteiro, justamente quando for executado o código. Também ele é um ambiente de desenvolvimento integrado, ou seja, IDE, ele foi a primeira linguagem a utilizar uma IDE avançada, facilitando assim a depuração do código e criação de programas. Ele também utiliza a metaprogramação. O que seria a metaprogramação? A metaprogramação permite, né, que os programas manipulem a si mesmos, possibilitando assim a criação de ferramentas de linguagens específicas para o próprio domínio. Aqui ao lado conseguimos ver um exemplo da metaprogramação, em que é criada uma função soma, em que gera uma nova função com base no valor que você passa. Aqui embaixo, na soma 4, né, ele passa o valor 4, ou seja, ele vai criar 4 vezes a mesma função e depois somar e dando um resultado. Ele também uma das suas características é a simplicidade, porque a sintaxe da Smalltalk ela é relativamente simples e também que torna fácil de aprender e de ser utilizada. Vantagem e desvantagem da PO, Programação Orientada a Objeto. Bem, a vantagem é que ela tem a modularidade, né, que o código ele é dividido em objetos. Assim, ele facilita, né, o isolamento de partes específicas do programa e assim tornando o desenvolvimento ele muito mais organizado e que tenha, né, mais facilidade de fazer a manutenção. Ela também utiliza a reutilização, uma das vantagens é a reutilização do código, né, que é através da herança e composição é possível reutilizar classes e métodos em diferentes partes do programa, assim evitando a duplicação do código. Outra vantagem seria a facilidade de manutenção. Por justamente eles utilizarem o encapsulamento, que permite que as mudanças em um objeto sejam feitas sem impactar diretamente outros, assim facilita a manutenção e a atualização do software. E as desvantagens? A desvantagem seria a complexidade inicial. Basicamente, o aprendizado da programação orientada a objeto pode ser um pouco difícil para pessoas que estão iniciando, justamente devido a
a entender esses conceitos, né, de classe, objeto, herança e polimorfismo, porque justamente necessita entender esses conceitos para justamente conseguir fazer a programação da linguagem. O desempenho também seria uma desvantagem, porque a programação orientada a objeto pode introduzir o overload, ou seja, pode ter sobrecarga devido ao uso intenso de objetos, ou seja, muitos objetos, né, de, é, geren- é, de- que impacta no gerenciamento de memória e chamada de métodos, que resulta em um desempenho ligeiramente inferior em relação a abordagens procedurais para tarefas simples, né? Outra desvantagem seria um maior tamanho no código, ou seja, em alguns casos, o uso da programação orientada a objeto pode se resultar em mais linhas de código para implementar a mesma funcionalidade, em comparação com abordagens mais diretas, como a programação procedural. Olá, eu sou o João. Bom, aqui a gente tem algumas das linguagens de programação que são orientadas a objeto, como o Java, o Ruby, Swift, JavaScript, PHP, Python, que são linguagens mais famosas. E a gente tem o C Sharp, que é a linguagem que a gente está utilizando na nossa apresentação. O C Sharp é uma linguagem de programação multiparadigma. Ela foi desenvolvida pela Microsoft e é parte da plataforma .NET. A sintaxe dela orientada a objetos foi baseada no C++ e inclui muitas influências de outras linguagens de programação, como o Pascal e principalmente o Java. Aqui nós temos algumas vantagens da linguagem C Sharp. Uma das maiores vantagens dela é que ela tem integração com a plataforma .NET do Windows e é a linguagem principal para desenvolvimento de aplicativos dentro da plataforma. Outra vantagem dela é no desenvolvimento de jogos. Ela é muito utilizada no desenvolvimento de jogos utilizando o Unity e também é uma escolha popular para o desenvolvimento de aplicativos para a plataforma Windows. E ela tem suporte à programação orientada a objetos. É uma linguagem orientada a objetos que facilita a criação de aplicativos estruturados e modularizados. E aqui a gente tem algumas desvantagens da linguagem C Sharp. Ela é menos portátil, é mais limitada em termos de portabilidade em comparação com Java e Python, pois é mais focado no ecossistema do Windows. E outra desvantagem é a curva de aprendizado. Embora o C Sharp tenha semelhança com outras linguagens populares, ela ainda pode exigir algum tempo para aprender os conceitos específicos e as melhores práticas da linguagem. E ela é menos popular em algumas áreas específicas. Embora o C Sharp seja amplamente utilizado no desenvolvimento de aplicativos Windows e jogos Unity, pode não ser tão popular em outras áreas, como ciência de dados ou desenvolvimento web. Uma das principais características da linguagem é as estruturas de controle. Primeiro, a estrutura de controle sequencial. Ela é básica em toda linguagem de programação. Ela é executada da esquerda para a direita e de cima para baixo, como em qualquer outra linguagem de programação. Já as estruturas condicionais do C Sharp funcionam da seguinte forma. A gente tem o if, que executa um bloco de código se uma condição for verdadeira. Por exemplo, aqui a gente tem uma variável idade do tipo inteira, que está recebendo o valor 18. E a gente tem aqui a condição. O if eu posso dizer que ele é um se a idade for maior ou igual a 18, essa condição aqui vai ser executada, essa linha de código vai ser executada. Caso contrário, essa linha de código vai ser executada e vai continuar depois dela. E aqui a gente tem o else, que ele executa um bloco de código se a condição if, se essa condição aqui for falsa. Aí aqui a gente tem um exemplo da idade recebendo 16, e se a idade for maior ou igual a 18, o que é falso, essa linha aqui não vai ser executada. O que vai ser executado é o else, que é qualquer coisa diferente desse if. Aqui, continuando nas estruturas condicionais, vai começando a ficar mais interessante, porque a gente começa a usar o else if, que é como se fosse um se não se.
A gente tem aqui a nossa variável idade recebendo 16 e tem a condição if, se a idade for maior ou igual a 18, essa linha aqui vai ser executada, o que é falso, e vai ser executada essa outra condição. Vai verificar se a idade é maior ou igual a 16 e como ela é 16, essa linha vai ser executada. E aqui a gente tem o else para caso nenhuma dessas duas for verdadeira, o else ser executado. E a gente tem também o switch case, que é outra estrutura de condição, estrutura condicional. No switch case a gente pega vários casos aqui, como por exemplo aqui o caso 1, o caso 2, o caso 3, e cada um recebe um dia. Dia 1 é segunda, dia 2 é terça, dia 3 é quarta. Como a gente tem aqui a nossa variável recebendo dia 3, vai ser executada aqui a quarta-feira. Qualquer outro número que eu colocasse aqui de 1 a 3 ia ser executado um desses. E a gente tem o break também, que eu vou explicar mais para frente. Outra estrutura de repetição é o while. O while ele repete enquanto uma condição for verdadeira. Aqui a gente tem o nosso exemplo, que é o i recebendo 0. E o while que está dizendo que enquanto o i for menor que 5, essa linha vai ser executada, vai imprimir o i, o número que o i está recebendo, e esse i mais mais adiciona 1 a esse número que está dentro do i. E enquanto o i for menor que 5, o número vai ser impresso na tela. Vai aparecer aqui 0, 1, 2, 3 até o 4. O 5 aqui não vai aparecer. E a gente tem também o do while, que ele executa o bloco de código pelo menos uma vez e repete se a condição for verdadeira. Aqui a gente tem o do, ele vai executar isso aqui de uma forma ou de outra, sendo a condição verdadeira ou não. E quando chegar aqui no final, ele vai verificar se o i é menor que 5. Como ele começou com 0, ele é menor que 5. Aí essa vai ser executado novamente até o i enquanto o i for menor que 5. Eu não lembro de ter falado, mas o while aqui do while são estruturas de repetição. Outra estrutura de repetição é o for. O for ele tem inicialização, tem condição e tem incremento no mesmo bloco. É até melhor um pouco de usar aqui em C# do que o while do while, porque tu coloca tudo numa linha só. Aqui eu já coloco a variável dentro do for, a variável que é i recebendo 0, e aqui a condição, que é enquanto o i for menor que 5, e o incremento. Enquanto o i for menor que 5, eu acrescento 1. E aqui só a impressão na tela do i. E aqui a gente tem o for each também, só que o for each é mais avançado, ele é usado já para iterar sobre coleções como arrays e listas. E a gente tem também as estruturas de controle de fluxo. Aqui a gente tem o break, que ele sai de um laço ou de um switch, por exemplo. Eu estou aqui no for, aí esse for é quando o if chegar, quando o i chegar a 3, a ser igual a 3, quando ele for igual a 3, eu uso um break para sair do laço. Porque aqui está dizendo que enquanto o i for menor que 5, eu vou iterar sobre esse i. E aqui eu pego e coloco uma condição para quando o i chegar até 3, eu utilizar um break. Isso aqui é um exemplo meio relevante, mas só para dar o exemplo mesmo. E a gente tem o return também, que ele encerra a execução de um método e opcionalmente ele vai retornar um valor. E essa aqui foi uma breve introdução do que a linguagem C# tem a te oferecer. É claro que tem muito mais aí, só que não tem como explicar tudo em 10 minutos. E agora o Charles vai falar um pouco sobre o modo de execução e o fluxo de dados da linguagem C#. Bom, boa noite. Eu me chamo Charles de Guzmão Vansley e vou falar um pouco sobre modo de execução e fluxo de dados. Bom, em um conceito computacional, modo de execução nada mais é do que as várias formas em que o programa ou o sistema irá ser executado. Já o fluxo de dados
é como os dados irão percorrer este programa. Obviamente que o modo em que o programa será executado vai influenciar diretamente no fluxo de dados. Alguns tipos de execução são ou por etapa de compilação, onde o código ele é traduzido para uma linguagem de máquina, permitindo assim que o código tenha maior desempenho, porém precisa de uma etapa prévia de execução, de compilação, perdão. Também tem o tipo por interpretação, onde o código é lido e executado linha por linha, permitindo que o código tenha maior flexibilidade, porém menor desempenho. Também temos o tipo just-in-time, onde o código combina características de interpretação e compilação e compila parte do código, assim otimizando o desempenho do mesmo. Também tem tipos de fluxo de dados, onde o primeiro seria o sequencial, onde os dados são executados de uma maneira linear. Também tem o tipo paralelo, onde as partes dos dados são executadas simultaneamente. Também tem o distribuído, onde os dados são executados em diferentes nós, porém em uma única rede. Assim também como tem o tipo assíncrono, onde os dados são executados independentemente se o dado anterior foi processado ou não. Bom, falando um pouco sobre tipagem, a tipagem em linguagem de programação nada mais é como a linguagem determina regras para o tratamento de diferentes tipos de dados. O C# é uma linguagem fortemente tipada, ou seja, todas as variáveis e constantes possuem algum tipo, como também as expressões que serão avaliadas também como um valor. Aqui embaixo na imagem temos um exemplo, onde a variável chamada número, de tipo int, receberá apenas valores inteiros, como por exemplo o 10. Também temos a variável nome, do tipo string, que só receberá mensagem. Toda letra, número ou símbolo dentro das aspas será considerado uma mensagem. Falando um pouco de gerenciamento de memória e alocação, no C#, o gerenciamento de memória é feito pelo próprio compilador, onde ele aloca os dados em duas áreas, na stack, onde é a pilha em que as variáveis do tipo de valores, por exemplo, int, float, struct, serão armazenados. Também tem um heap, onde as variáveis de tipo de referência, como class e array, serão armazenados. Vale ressaltar que na stack a memória é liberada automaticamente. Já no heap, a memória ela é controlada e otimizada pelo garbage collector. Bom, o garbage collector nada mais é do que um módulo responsável por detectar e liberar objetos que não possuem mais referência. Assim, ele limpa e minimiza os riscos de vazamento de memória. O Garbage Collector é dividido em 3 gerações. A geração 0, que armazena objetos de curta duração. A geração 1, que armazena objetos de média duração. E a geração 2, que guarda objetos de longa duração, geralmente sobreviventes de várias coletas. Vale ressaltar também que o Garbage Collector coleta principalmente objetos da geração 0, pois são mais novos e tendem a ser mais descartáveis rapidamente. Também possui objetos não gerenciados, que em alguns casos o C# ele lida com recursos não gerenciados, como por exemplo manipuladores de arquivos e conexões de banco de dados, entre outros.
Esse recurso não é diretamente controlado pelo garbage. E para ser controlado, a gente usa o dispose junto com o using statement para garantir a liberação de memória logo após o uso do recurso. Falando um pouco sobre concorrência e paralelismo, na concorrência refere-se à capacidade de uma aplicação em gerenciar múltiplas tarefas ao mesmo tempo, mas não necessariamente em uma ordem simultânea. Já no paralelismo, é uma forma de dividir as tarefas em subtarefas que podem ser executadas simultaneamente em vários núcleos dos processadores. Na parte do slide direita, temos um exemplo dos dois tipos, concorrência e paralelismo, onde na concorrência a task ela é dividida para ser executada de uma forma escalável na CPU. Já no paralelismo, as tarefas são executadas de maneira simultânea, ou seja, tudo ao mesmo tempo. Na esquerda, temos uma citação de Rob Pike, um dos criadores da linguagem Go, que atualmente vem sendo muito conhecida devido à sua praticidade e sua simplicidade. Em uma apresentação ele diz: concorrência é sobre lidar com várias coisas ao mesmo tempo, e paralelismo é sobre fazer coisas ao mesmo tempo. Concorrência é um conceito mais a nível de software e paralelismo mais a nível de hardware. Agora falando sobre tratamentos de execução em C#, as exceções são erros que ocorrem durante a execução do programa e podem ser lançados pelo sistema ou pelo próprio código do desenvolvedor. Esses erros podem variar de divisões por zero, acessos a objetos nulos e problemas de entrada e saída, otimizando assim o software. Bom, na parte direita do slide temos uma estrutura de código de execução como exemplo, que ela é dividida em 3 blocos. O bloco try, que será responsável pelo erro, ou seja, o 10 dividido por 0, que logicamente é impossível, por isso o erro. Logo depois tem o bloco catch, que será responsável por mostrar a mensagem de erro e o erro em si. E o bloco finally, que vai ser executado sempre independentemente dos outros blocos serem executados ou não. O bloco finally, ele é útil para fechar um arquivo ou mostrar uma mensagem de fim de programa, para que o programa continue e finalize de uma maneira controlada. Falando um pouco sobre a construção típica da linguagem, os programas de C# podem consistir em um ou mais arquivos. Cada arquivo pode conter 0 ou mais namespaces. Um namespace pode conter tipos de classes e estruturas, interfaces, enumerações, delegados, entre outras coisas, além de outros namespaces. Neste esqueleto, do lado direito do slide, representa um esqueleto de código onde todas as estruturas típicas que tem na linguagem C# podem ser implementados e facilitar o código em si. Olá, eu me chamo Jéssica e eu vou falar um pouco mais sobre aplicações comerciais ou acadêmicas do C#. Primeiro eu vou começar com as comerciais. Temos software para empresas. Eu selecionei 2 softwares que são muito usados nas empresas. Um deles é o ERP. Esse sistema ele funciona como se fosse um organizador master de uma empresa. Então, em vez de cada área, como financeiro, estoque, vendas, usar vários sistemas, usando somente o ERP, dá para integrar tudo isso em uma coisa só. E o segundo é o CRM, que também pode ser feito em C#. Esse sistema ele funciona como se fosse uma agenda turbinada de uma empresa. Então, ela consegue armazenar o histórico de conversa, vendas, todos os seus dados. Então, com um bom CRM, a empresa consegue lembrar de quem é você e consegue te atender melhor. E agora temos desenvolvimento web. Existem alguns websites, um deles muito conhecido como o e-commerce, que é um comércio eletrônico, que pode ser desenvolvido em C#. Existem também os portais corporativos, que funcionam como se fosse um site da firma, onde a galera encontra tudo por lá.
E outro também são os sistemas internos de empresas, como o ERP e o CRM, na qual eu já expliquei aqui. Em jogos Unity, muitos desenvolvedores usam essa plataforma Unity para desenvolver jogos em 2 e 3D. E a linguagem mais utilizada nessa plataforma é exatamente o C Sharp. Em aplicações móveis, temos uma plataforma chamada Xamarin, é uma plataforma da Microsoft, que dá para criar, né, aplicativos usando o C Sharp. Então, se você deseja criar aplicativos que rodam tanto em iOS, e sistema iOS, como em sistemas Android, usar o C Sharp é uma mão na roda, porque dá para você usar o mesmo código para ambas as plataformas. Agora eu vou falar sobre as aplicações acadêmicas. Temos o ensino de programação orientada a objeto, que é o tema qual a gente está apresentando. Muitas universidades usam C Sharp porque é uma linguagem de sintaxe clara e objetiva. Temos projeto de pesquisa, muitos pesquisadores usam C Sharp para testar ideias e desenvolver projetos como inteligência artificial e robótica. E em ferramentas educacionais, existe um aplicativo chamado Logicsim, que ele é usado para testar circuitos lógicos e que ele é muito usado também nas universidades e também jogos como o próprio jogo da velha. Então, para o docente que gosta de usar essas ferramentas como uma forma de interagir e de tornar o aprendizado mais didático, é uma boa, porque o C Sharp ele proporciona isso. E agora eu vou falar sobre os cenários em que C Sharp é adequado. Primeiro temos aplicações web, back-end com .NET. Um exemplo, um sistema de e-commerce que gerencia produtos, clientes e pagamentos. As tecnologias usadas são o ASP.NET com C Sharp para lógica de negócios e APIs. Temos aplicações desktop Windows. Um exemplo, um sistema de gestão para a escola que armazena dados de alunos e gera boletins. As tecnologias usadas são o C Sharp com Windows Forms ou WPF para criar interfaces gráficas. E por último, temos inteligência artificial e machine learning. Exemplo, um chatbot desenvolvido com APIs cognitivas da Microsoft que responde automaticamente perguntas de clientes. As tecnologias usadas são o Azure Cognitive Services. Agora eu vou falar sobre alguns exemplos de códigos em diferentes contextos. O primeiro código ele é bem simples, o famoso Hello World, onde a gente usa o console.writeline para exibir a mensagem Hello World. O segundo ele é um código em Unity para movimento, onde os componentes são transform, representa a posição do objeto, translate, muda a posição do objeto, new vector 3 x, y, z, define a direção do movimento e asterisco ponto time delta time faz o movimento ser suave independentemente da velocidade que o jogo está rodando. Em em API ASP.NET Simples, esse código ele cria uma função que retorna uma lista de produtos. E os componentes são o getProduct é o nome da função que é chamada para obter os produtos. OK indica que a função foi bem sucedida. E newList string laptop tablet retorna uma lista com 2 itens, no caso o laptop e o tablet. E por fim eu vou falar sobre as comparações com outras linguagens. Em C Sharp, a sintaxe é clara e tipada. Em Java, ela é parecida com C Sharp. Em Python, ela é simples e flexível. Desempenho, em C Sharp é alto, em Java é bom e em Python é mais lento. Usos de C Sharp. Ele é voltado mais para web e desktop e jogos. Em Java, ele é mais voltado para Android e web. E em Python é para inteligência artificial e ciências de dados. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Cláudio. Primeiramente, boa noite. Eu me chamo Cláudio e eu vou falar sobre alguns exemplos de códigos desenvolvidos pelo nosso grupo. Bom,
Esse código implementa uma calculadora simples em C Sharp que permite o usuário realizar operações aritméticas básicas como soma, subtração, multiplicação e divisão. Começamos nosso código implementando a nossa biblioteca chamada System. E logo após criamos uma classe onde vai estar armazenado nosso programa. E após a gente vai iniciar o código implementando a estrutura, onde está static, void, main e string args. O static indica que o método pertence a classes e pode ser chamada sem precisar de uma instância nela. O void indica que o método não retorna nenhum valor para ele. O main é o ponto de entrada do nosso programa e string args é um array de strings que armazena os argumentos passados pelo programa pela linha de código de comando. A variável continuar é inicializada como booleano e recebe o valor true, que permite a execução do looping do while, que mantém o programa em execução até o usuário escolher parar. Dentro do nosso looping, o programa solicita que o usuário insira dois números aqui, número 1 e número 2, e armazena essas entradas como double após a conversão do texto para números. Aqui em convert.todouble e console.readline. O programa pede ao usuário que escolha a operação desejada, somar, subtração, multiplicação ou divisão, e armazena o caractere digitado em operação, char, operação, igual console.readkey. E antes de verificar a operação escolhida, o programa calcula os resultados para todas as operações, chamando métodos auxiliares, em somar, subtrair, multiplicar e dividir, e armazena cada resultado em uma variável criada, que é a variável soma, subtração, multiplicação e divisão. E onde estão esses métodos auxiliares? Estão todos aqui embaixo. Dividir, multiplicar, subtrair e somar. Caso a gente precise dele, é só chamar aqui em cima que o método vai ser inserido no nosso código e vai estar recebendo o valor aqui na soma. Após isso, com a estrutura switch, o programa verifica o valor da operação e define o valor do resultado com base na operação selecionada. Se a operação não for válida, exige uma mensagem e encerra a execução, aqui embaixo. Logo após escolher a operação, o programa exibe o resultado da nossa operação matemática. O programa pergunta se o usuário quer realizar outra operação e se o usuário digitar S ou S maiúsculo, o loop while continua. Caso contrário, ele encerra o nosso programa. Aqui embaixo estão os métodos que foram usados, que eu mostrei mais cedo, e vamos executar o programa para ver o nosso código. Digite o primeiro número, vou botar 7. Digite o segundo número, vou botar 7. E a operação, eu quero somar. O resultado da operação é 7 mais 7, 14. Deseja realizar outra operação? Sim. Digitei S. 7 mais 7, agora eu quero multiplicar ele. 7 vezes 7 é 49. Deseja outra operação? Sim. 8, 7. Quero subtrair. 8 menos 7 é igual a 1. Outra operação? Sim. Não sei. 52. Quero dividir. 50 dividido para 2 é 25. Caso eu queira parar por aqui, eu digito S. Opa, desculpa. Digito N e o nosso programa vai parar. Eu e o Charles fizemos um código no paradigma de orientação a objeto. Bem, basicamente o código ele vai iniciar criando uma superclasse, né?
em que essa superclasse ela vai ser do tipo public, né, class, e vai chamar essa superclasse de pessoa, em que ela precisa iniciar com a letra maiúscula. Basicamente, nessa superclasse, ela vai ser criado um método public void mensagem, em que vai ser o nome do método. E esse método ele vai receber um parâmetro, né, do tipo string. Dentro desse método, ele vai printar na tela uma mensagem, bom dia, com o valor concatenado, fazer uma concatenação, né, do valor que vai estar dentro do parâmetro, trazendo o valor que está dentro do parâmetro. Então, essa aqui vai ser a minha superclasse. Logo depois, será feito, né, a classe filha. A classe filha ela é feita colocando public class diretor, né, que é uma superclasse chamada diretor, também com letra maiúscula, e ela vai herdar, né, da classe pessoa, né? E também ela vai ter um método também chamado mensagem e também vai ter um parâmetro passado a ela do tipo string. E vai trazer uma mensagem dentro desse método, basicamente igual à da superclasse. Nós criamos duas classes filha, a classe filha diretor e a classe filha professor. Cada uma com seus métodos e seus parâmetros. Bom, certo. Dando continuidade à explicação do código, a gente vai começar sempre o código quando a gente quiser mexer no terminal, chamando a classe, a biblioteca system. Logo depois, a gente vai criar uma classe chamada program, onde dentro dela vamos criar um método principal e dentro desse método a gente vai instanciar objetos das classes que a gente acabou de criar, ou seja, a classe pessoa, a classe diretor, a classe professor, com os objetos pessoa, diretor e professor. Logo embaixo, a gente vai chamar de novo esses objetos e também chamar o método que foi criado dentro desses objetos, dentro dessas classes. E dar valor no parâmetro desses métodos, no caso. O valor aqui seria o nome de cada pessoa, Colocando aqui para rodar no terminal, a gente vai ver as 3 frases dos métodos. Bom dia, Fernando. Bom dia, diretor Pedro. E bom dia, professora Ana. Explicando mais um pouco aqui. Bom, a gente criou, né? Como já foi explicado, a classe mãe chamada pessoa. E toda pessoa tem um nome, certo? Só que aqui, como criamos um método para a classe mãe com uma frase apenas bom dia e mais o parâmetro, ou seja, o nome da pessoa, quando a gente faz a herança para as outras classes, por exemplo, a classe diretor, nós mudamos a frase e colocamos a profissão dessa pessoa, ou seja, diretor e professor. Necessariamente, nós mudamos um pouco o método herdado da classe mãe, porém ainda usamos o mesmo parâmetro e também o mesmo método mensagem. Isso nada mais é do que o conceito de polimorfismo, e nada mais é do que usar os mesmos métodos com os mesmos objetos, porém chamando eles de maneiras diferentes. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu espero que o nosso trabalho tenha contribuído para o estudo de vocês. E é isso. Até uma próxima, se Deus quiser. E nos vemos em breve.